Paz do Senhor, eu tenho uma palavra de Deus para você. Quero tratar de um assunto bíblico, porém esquecido por muitos ministros de evangelho. Quero falar para você sobre anticristo. Convido você a abrir sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 13, que diz assim: Ora, irmãos, rogamos pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ele estava convosco? E agora vós sabeis que o que o detém para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da justiça opera, somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, aniquilará pelo esplendor da sua vida. A esse cuja vinda é a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios, e com todo engano de injustiça, e os que perecerem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira e para que sejam julgados a todos os que não creram na verdade, antes tinham prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e fé da verdade. Irmãos, a palavra anticristo significa rival de Cristo, ou seja, aquele que se opõe a Cristo. A palavra anti é um prefixo que significa oposição. Daniel, no capítulo 7, versículo 20 de seu livro, que é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, ele teve uma visão de 4 animais. O interessante é que essa visão dele se assemelha muito com a visão de Apocalipse, capítulo 13. O interessante é que, se vermos a palavra animal em qualquer livro da Bíblia, de fato significa animal. Cavalo é cavalo, mas em livros proféticos a palavra animal significa rei ou reino. Eu vou citar aqui a palavra, vou dar a aplicação e vou dar a referência bíblica. Eu convido que você na sua casa, no seu ambiente de trabalho, enfim, onde você esteja, você venha a traduzir para facilitar a sua compreensão. A palavra dragão significa diabo. Você pode ver isso em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. A palavra animal se refere rei ou reino. Você pode ler Daniel 7, 17 e também o versículo 23 do capítulo 7 de Daniel. Mulher em profecia e igreja, Efésios 5, 23 e 32. Dia, qualquer livro normal é dia, mas em livros proféticos é um ano. Você pode ler isso em Ezequiel 4, versículos 6 e 7. Águas significa povos. Você pode ler Apocalipse 17, versículo 15. Chifre se refere poder, rei ou reino. Apocalipse 17, 12. Estrelas se refere aos pregadores. Apocalipse 12, versículo 4 ou Daniel 12, 13. A cauda se refere ao falso profeta. Você pode abrir sua Bíblia em Isaías 9, 15. Também cordeiro significa Jesus, João 1, 29. E ventos tipifica ou significa guerra, Jeremias 51, do versículo 1 ao 5. Então tem aqui uma rápida aplicação para que você venha compreender em termos proféticos o significado de cada palavra. Irmãos, quando abrimos a Bíblia, observamos que o apóstolo João, ele acreditava na sua maneira, na sua percepção a qual Deus lhe deu, que o anticristo ele estava presente tanto nas pessoas como no sistema do governo. Veja o que ele diz em 1 João capítulo 1, versículo 20, 1 João capítulo 2, versículo 22. Diz assim: quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Agora abre em 1 João 4, versículo 2 e 3, que diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus, que todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual ouvistes, que há de vir e já que está, eis que já está no mundo. Veja que interessante. João tinha sua visão, o apóstolo Paulo também tinha a sua visão, a qual nós lemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Queridos, o apóstolo Paulo, quando a gente abre a nossa Bíblia, ele mostra algumas coisas importantíssimas. Eu fiz aqui algumas anotações porque às vezes foge do nosso raciocínio para não perdermos o foco. Veja, Paulo fala sobre o período da apostasia, que é um período específico. Apostatar significa desviar-se da fé.
fala de uma forma clara que ele é uma pessoa específica, se manifestará num momento determinado e vai ser adorado pelo mundo incrédulo, vai ser destruído pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora eu te convido para abrir a sua Bíblia, Ligeiros Tempos, no livro das Revelações, Apocalipse capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 6, iremos aqui ver algumas características. Não, veja, quando é que o anticristo vai se apresentar? Primeiro, relembrando que anticristo significa quem se opõe a Cristo, quem toma o lugar de Cristo ou supõe estar em seu lugar, prefixo que denomina oposição. Ele vai se manifestar no período da tribulação, ou a grande tribulação, que são 7 anos. Vai dar uma suposta paz, vai fazer promessas, enfim, vai realizar milagres, prodígios e maravilhas. Diz a Bíblia que, se for possível, enganaria até os escolhidos. Então veja, ele vai se manifestar no período inicial da grande tribulação. Então vamos ver aqui o que diz Apocalipse 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças um nome de blasfemas. Veja, areia do mar. Mar não é água, tem mais povos. Aí fala dos chifres, que são os reinos. E a besta, animal, que é um rei ou um reino. Então está vendo que, pelaquela tabelinha que nós fizemos aqui agora há pouco, nós lemos, a compreensão fica mais clara. Então vamos observar aqui que ele vai surgir no período de turbulência das nações. No período turbulento, no período das coisas vão estar dando errado. Ele vai colocar uma suposta paz, vai dar cabo de muitos problemas, e muitos vão acreditar que ele seria o Messias, ou que a grande paz tão almejada, enfim, chegou, mas é um ledo engano. Aí no versículo 2 diz o seguinte: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe poder, e o seu trono e grande poderio. Observamos que vai surgir um período de turbulência das nações, e será a incorporação do próprio mal. Versículo 3, segue essa leitura. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada, e de toda a terra se maravilhou após a besta. Observamos que ele vai realizar grandes milagres. Ali no versículo 4 diz: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Ele vai ser adorado, primeiro vai ter um tempo determinado, e ele vai ser reconhecido como alguém invencível. Versículo 5 diz: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Deu-se-lhes poder para continuar por 42 meses. Ou seja, vai ter um tempo determinado, vai ser adorado por um poder também limitado. E no versículo 6 diz: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então ele vai perseguir as pessoas que se recusam a adorar a Deus. Então, um resumo: ele vai se manifestar no início da grande tribulação, que são 7 anos. Segundo, ele tem alguns nomes específicos, como o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição, enfim, ou a besta que emergiu do mar. Ele vai ser um governo aliado do diabo, vai ser a incorporação do próprio mal, vai trazer uma suposta paz à terra, vai realizar milagres, prodígios e maravilhas, vai ser reconhecido como alguém invencível num período curto de tempo. A tribulação são 7 anos, em 3 anos e meio vai haver uma paz muito abundante. Depois de 3 anos e meio, o próprio Lúcifer vai incorporar nele, aí ele vai mostrar que ele é querendo adoração. E aquelas pessoas que não vão adorar, ele vai dar cabo de suas vidas. E o fim dele, como será o fim desse perverso? Apocalipse capítulo 19, versículo 20, está escrito assim, igreja: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com quem enganou os que se receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então ele vai ser destruído e vai ser condenado. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Compartilhe esse vídeo, divulgue esse vídeo. Amém? Deus conta com você, decide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa foi mais uma palavra de Deus para você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te use poderosamente nessa terra.